Olá, meus amores do terceiro ano. Queridos, nós estamos aqui novamente com vocês aqui nas nossas videoaulas. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender aqui sobre a nossa disciplina de matemática. Então, todos atentos, porque nós iremos começar nesse momento. Vamos lá? Amores, e na nossa disciplina de matemática, nós vamos concluir aqui o nosso estudo sobre fração. Exatamente, nós tivemos um estudo bem aprofundado aqui sobre fração e hoje nós vamos fazer uma revisão de tudo aquilo que nós aprendemos acerca desse conteúdo. Então, fique ligadinho aí, que nós vamos começar a nossa revisão. Olha só. Quando dividimos um bolo, uma pizza ou qualquer coisa que está inteira em partes iguais, damos o nome dessas partes de fração. E o que é fração, tia Alessandra? Olha só. Fração vem do verbo fracionar, dividir. Logo, fração é igual a parte. Ou melhor, fração significa parte de um todo, de um inteiro, que foi dividido em partes iguais. Observe aqui o nosso exemplo. O bolo estava inteiro e foi dividido ao meio ou na metade. Se juntarmos o bolo, teremos novamente o inteiro. Lembrando aqui, recordando que em matemática podemos representar a fração em forma de números, desenho ou reta numérica. Observe aí ao lado, nesse nosso desenho, a forma que nós podemos utilizar para representar essa fração. Nós utilizamos aí o desenho, em que nós dividimos e pintamos a parte que representa o numerador, e também utilizamos ali os números, 1/5 para cada uma dessas frações, desses pedaços que foi dividido. Agora, observem. Já sabemos que há várias formas de representarmos e compararmos as frações. E sabemos que a reta numerada é um ótimo recurso. Observe aí essa reta de 0 até 1, em que foi dividida em 3 partes, formando assim 1/3 para cada parte dividida. Sempre lembrando, né, gente? Não deixa de lembrar aqui dos nossos termos da fração, em que nós temos ali, representando o numerador, o número 1, que é aquele número que fica em cima, e é chamado de numerador, e é indicada quantas partes nós tomamos do todo. No número 8, está representando ali o denominador, que é o número que fica embaixo do traço. Ele recebe este nome de denominador e indica em quantas partes essa unidade ou esse todo ele foi dividido. Observando aqui, gente, mais uma vez, né? Só para relembrar que hoje nós estamos para recordar, para memorizar, para aprendermos mais aqui o nome de algumas frações, a forma como é escrita, utilizando os números, utilizando as figuras
e também por meio das palavras. Ali nós temos um meio, representado ali pelo número 1 barra número 2. Nós temos também, vocês podem visualizar também a figura de 1/3. Logo abaixo nós temos 1/4. Temos também 1/5, 1/6, 1/7. Como dizemos, os números fracionários, eles representam parte de um inteiro considerado. Essas partes são denominadas de fração. Então, aqui nós temos a continuidade daquelas frações, utilizando também 2 tipos de desenho, tanto o círculo como as barrinhas, né, que nós podemos utilizar ali o retângulo, nós podemos utilizar o retângulo e partimos aqui, ali, os retângulos nas partes iguais. Olha só de uma forma que você pode visualizar aqui. Nós temos um tamanho no todo e esse tamanho, aí eu começo a dividi-lo em partes iguais. Aí eu vou tendo 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Aí sim você pode visualizar como esse todo ele foi dividido até ali no nosso último, né, azulzinho ali, que ele foi dividido em 10 partes iguais. Observe aqui em relação aos números fracionários. Mamãe fez um bolo e o dividiu em 2 partes iguais para suas vizinhas Marlene e Clara. Cada uma destas partes chama-se metade ou meio. Então, se você quiser descobrir a metade ou meio de um número, basta dividi-lo por 2. Metade ou meio é cada uma das 2 partes iguais em que se divide o inteiro. Juntando as 2 partes, nós formamos o inteiro. A metade ou o meio é representada pelos números da seguinte forma: número 1 barra número 2. Lendo, nós fazemos a leitura de 1/2. Percebemos, então, que quando dividimos o inteiro por 2, encontramos as 2 partes iguais, as quais nós podemos representar por 1/2 cada uma. Então, da mesma forma que a tia Alessandra falou, quer descobrir o meio de um número, basta dividi-lo por 2. Vamos dividir. Veja, nas divisões abaixo, a fração que representa a cada fatia, de uma forma que você possa visualizar melhor e entender melhor, nós utilizamos ali a pizza, onde nós temos 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. Onde esse 1, que é esse numerador, é a parte que está sendo tomada, a parte que está sendo retirada dessa pizza. O terço ou terça parte. Lucas, Pedro e Mateus foram à pizzaria. Escolheram a pizza de mussarela e pediram ao garçom para dividi-la em 3 partes iguais. Para obter 1/3,
ou a terça parte, nós dividimos o inteiro por 3. Então, quando eu quero descobrir a terça parte de um número, basta dividir esse número por 3. Um terço ou a terça parte é cada uma das 3 partes iguais em que se divide o inteiro. Representamos um terço ou terça parte da seguinte forma: 1/3. Lê-se um terço. Observe que o algarismo que fica acima do traço indica o número de partes consideradas. Neste caso, apenas uma das partes. O algarismo que fica abaixo do traço indica em quantas partes o inteiro está dividido. Nesse caso, o inteiro foi dividido por 3. O quarto ou quarta parte. Observem. Luciana e mais 3 amigas fizeram pão caseiro e repartiram igualmente entre as 4. Para obter um quarto ou a quarta parte, dividimos o inteiro por 4. Se você quer descobrir a quarta parte de um número, basta dividir esse número por 4. Olha que simples. Um quarto ou a quarta parte é cada uma das 4 partes iguais em que se divide o inteiro. Representamos um quarto ou a quarta parte assim: 1/4. Lê-se um quarto. O algarismo que fica acima do traço indica o número de partes consideradas. Neste caso, apenas uma das partes. O algarismo que fica abaixo do traço indica em quantas partes o inteiro está dividido. Nesse caso, o inteiro foi dividido por 4. Agora, olha só. Olavo e mais 4 colegas resolveram comer uma pizza. A pizza foi dividida em 5 partes iguais. Cada uma destas partes representa 1/5 da pizza. Olhando e observando aqui, um pedacinho daquele, representando ali por 1/5. Olha como é a representação de 1/5. Logo após, nós temos a representação de 2/5. Observe a representação com nome e a forma expressa por números. Depois, nós temos 3/5, 4/5 e, por último, 5/5. Observe que 5/5, quando o numerador e o denominador, eles são o mesmo número, eu posso dizer que ali é um inteiro. Lembrando novamente, quando o numerador e o denominador forem o mesmo número, está representando o número inteiro. Observem os números: 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5 são chamados de números fracionários.
Observe o que indica os termos da fração 1/5. 1 é o número que indica a quantidade de partes recebidas. Ele é o numerador. 5 é o número que indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. É o denominador, pois é o que dá nome à fração. Se o numerador, repetindo aqui, gente, se o numerador é igual ao denominador, a fração representa o inteiro, isto é, o número natural 1. Olha só a representação da pizza inteira. 5/5, ou seja, 1 todo. A leitura de uma fração. Para ler uma fração, lemos primeiro o numerador e depois o denominador. Nós temos 3 casos. No primeiro caso, quando o denominador for igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, lê-se o numerador seguido, respectivamente, das palavras meio, terço, se for 4, quarto, se for 5, quinto, número 6, sexto, número 7, sétimo, número 8, oitavo e número 9, nono. Exemplo, aqui onde eu observo o numerador 1 e o denominador 2, lê-se 1 meio. Quando eu tenho lá no numerador 4 e o denominador 7, lê-se 4 sétimos. No segundo caso, quando o meu denominador é igual a 10, 100 ou 1000, lê-se o numerador seguindo das palavras décimo, centésimos ou milésimos. Exemplo aqui, 1/10, 4 centésimos e 5 milésimos. As frações com denominador igual a 10, 100 ou 1000 são chamadas frações decimais. E no terceiro e último caso, quando o denominador for diferente dos anteriores, lê-se o numerador seguindo do denominador e da palavra avos. Exemplo, 1, 15 avos e 12, 25 avos. Amores, agora nossa atividade. Páginas 149 e 150. Vamos lá? Olha só, gente. Na página 149 diz assim: Pedro tem 18 bolinhas de gude. João tem a metade dessa quantidade. Quantas bolinhas João tem? Lembra, gente, qual é o número que eu vou dividir por 18 para descobrir a metade desse número? Espero que você tenha ficado ligadinho na nossa videoaula, que eu tenho certeza que você sabe qual é esse número. Então, você vai utilizar esse número para dividir ali o número 18. O número 18 vai ser dividido por esse número que indica a metade. Já na próxima questão diz assim: em um jogo de basquete, Lucas fez 30 pontos. Agora vamos ler os itens para saber o que realmente ele quer. Júlio fez a metade de pontos de Lucas. Já sabe resolver e fazer a metade, descobrir a metade de um número? Então faz o cálculo lá onde está localizado ali e escreve aí a resposta no item A. Já no item B, ele quer assim: Paulo fez a terça parte de pontos de Lucas.
quantos pontos Paulo fez. E para descobrir a terça parte, a tia Alessandra explicou para você qual é o número que você vai utilizar para descobrir a terça parte de um número. Recorda aí, gente. Vamos lá para a página 150. Descubra os números e que completam as tabelas. Então, eu tenho os números aí, nessa primeira tabela. Primeiro, ele quer que você coloque aí a metade. Para descobrir a metade, eu tenho que dividir esse número por 2. Então, tenho esses números, divida esses números por 2, que você encontra a metade. Já no outro lado, eu tenho o dobro. Já o dobro, eu tenho que multiplicar por 2. Olha, para que você não faça aí a confusão. Para descobrir a metade, você vai dividir por 2. Para descobrir o dobro, você vai multiplicar este número por 2. Na próxima coluna, eu também tenho outros números, mas agora, primeiro ele quer que você descubra a terça parte. Para descobrir a terça parte de um número, eu divido esse número que está aí por 3. Dividindo esse número que está aí nessa minha coluna do meio por 3, eu descubro a terça parte. Mas ele também quer que você descubra o triplo desse número. E para descobrir o triplo do número, você vai ter que multiplicar. Já esse número que está aí destacado por 3. Mais uma vez, para descobrir a terça parte, divido por 3. Para descobrir o triplo, multiplico por 3. Então, amores, se você ainda tiver mais alguma dúvida, não se preocupe. Nós estaremos lá no nosso atendimento do Google Meet para auxiliar vocês, para que vocês possam compreender de forma completa esse nosso assunto sobre frações. Então, meus amores, vejo vocês nas nossas próximas videoaulas e também no nosso atendimento no Google Meet. Beijão, meus queridos. Até mais.